Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a nossa tarefa de fazer a leitura da Bíblia King James. O livro continua sendo Isaías, a partir do capítulo 38, ok? Então vamos nessa. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Coloca tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: Lembres agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e eu te livrarei e a esta cidade da mão do rei da Assíria, e eu defenderei esta cidade. E isto será um sinal para ti, proveniente do Senhor, que o Senhor fará esta coisa que ele tem falado. Eis que eu trarei novamente a sombra dos graus, os quais estão declinados no relógio de sol de Acais, 10 graus para trás. Então o sol retrocedeu 10 graus, os quais ele havia declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, quando tinha estado enfermo e foi recuperado de sua enfermidade. Eu disse na interrupção dos meus dias: eu irei para os portões da sepultura. Eu estou privado do restante dos meus anos. Eu disse: eu não verei o Senhor na terra dos viventes. Eu não mais contemplarei o homem com os habitantes do mundo. Meu tempo de vida se vai e é tirado de mim como uma tenda de pastor. Eu tenho interrompido como um tecelão minha vida. Ele me interromperá com uma enfermidade que me definha. Do dia até a noite darás um fim em mim. Eu considerarei até amanhã, que como um leão, então ele quebrará todos os meus ossos. Do dia até a noite darás um fim em mim. Como um grou ou uma andorinha, deste modo eu tagarelava. Eu gemi como uma pomba. Meus olhos falham com relação a olhar para o alto. Ó Senhor, eu estou oprimido. Ser responsável por mim. O que direi eu? Ele tem tanto falado a mim e ele mesmo tem feito isto. Eu passarei brandamente todos os meus anos na amargura da minha alma. Ó Senhor, por meio destas coisas, homens vivem, e em todas estas coisas está a vida do meu espírito. Então, tu irás me restaurar e me farás viver. Eis que para a paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tens em amor a minha alma, livrando-a da cova da corrupção, porquanto tu tens lançado todos os meus pecados para trás das tuas costas.
Porque a sepultura não pode te louvar, a morte não pode celebrar a ti. Aqueles que descem à cova não podem esperar por tua verdade. O vivente, ele te louvará, como eu faço neste dia. O Pai fará conhecida a criança tua verdade. O Senhor estava disposto a salvar-me. Portanto, nós cantaremos minhas canções para instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida, dentro da casa do Senhor. Porquanto Isaías tinha dito: deixe-os pegar uma massa de figos e estendê-la por atadura sobre o furúnculo, e ele se recuperará. Ezequias também tinha dito: qual é o sinal de que eu irei subir à casa do Senhor? Vamos ao capítulo 39. Naquele tempo, Merodach-Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque ele tinha ouvido que ele havia estado enfermo e estava recuperado. E Ezequias ficou feliz por causa deles, e mostrou-lhes a casa de suas coisas preciosas, a prata e o ouro, e as especiarias, e o unguento precioso, e toda a casa de suas armas, e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em sua casa, nem em todos os seus domínios que Ezequias não houvesse mostrado a eles. Então veio Isaías, o profeta, ao rei Ezequias e disse-lhe: o que disseram estes homens? E de que lugar vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vêm de um país distante até mim, de Babilônia. Então disse ele: o que eles têm visto em tua casa? E Ezequias respondeu: tudo o que está em minha casa têm eles visto. Não há nada dentre meus tesouros que eu não tenha mostrado a eles. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que os dias vêm, tais que tudo o que está dentro de tua casa e o que teus pais têm armazenado em depósito até o presente dia, será carregado para a Babilônia, nada será deixado, diz o Senhor. E de teus filhos, que de ti descenderem, os quais tu gerarás, eles os tomarão. E eles serão eunucos dentro do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, a qual tu tens falado. Disse ele, além disso: porque haverá paz e verdade em meus dias. Capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai agradavelmente a Jerusalém e gritai-lhe que sua contenda há terminado de forma favorável, que a iniquidade dela está perdoada, porque ela tem recebido da mão do Senhor o dobro por todos os seus pecados. A voz daquele que clama no deserto: preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado e todo monte e colina será rebaixada.
e o torto será feito reto, e os lugares ásperos planos. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne a verá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isto. A voz disse: clama. E ele disse: o que devo clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobretudo em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue tua voz com força, ergue-a, não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e teu braço governará por ele. Eis que teu galardão está com ele, e sua obra o precede. Ele alimentará seu rebanho como um pastor. Ele ajuntará os cordeiros com seu braço e os carregará em seu colo, e conduzirá gentilmente aqueles que estão com cria. Quem tem medido as águas na concha de sua mão e repartido o céu em porções com a palma da mão, incluído o pó da terra em uma medida, e pesados montes e as colinas em balanças. Quem tem dirigido o Espírito do Senhor? Ou, sendo seu conselheiro, e tem ensinado? Com quem tomou ele conselho? E quem o instruiu e o ensinou na vereda do juízo? E o ensinou o conhecimento e mostrou a ele o caminho do entendimento. Eis que as nações são como a gota de um balde, e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena, e o Líbano não é suficiente para queimar, nem os animais daquele lugar suficientes para uma oferta queimada. Todas as nações perante ele são como nada, e para ele elas são consideradas menos do que nada e vaidade. A quem então vós ireis comparar Deus? A que semelhança ireis compará-lo? O trabalhador funde uma imagem esculpida, e os ourives a reveste com ouro e molda cadeias de prata. Aquele que é tão empobrecido que não tem a oblação, escolhe uma árvore que não irá apodrecer. Ele busca para si um trabalhador com destreza para preparar uma imagem esculpida que não terá movimento. Não tendes vós conhecido? Não tendes vós ouvido? Não vos tem sido contado desde o início? Não tendes vós compreendido desde as fundações da terra? Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, que distende os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela, que produz os príncipes a nada, que reduz os príncipes a nada. Ele torna os juízes da terra como sem valor. Sim, eles não serão plantados. Sim,
Eles não serão semeados. Sim, seu tronco não se enraizará na terra, e ele também soprará sobre eles, e eles murcharão. E o furacão os removerá como restolho. Diz o santo: a quem então vós me compare... Diz o santo: a quem então vós me comparareis, ou será igual a mim? Erguei vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir seu exército pelo número. Ele os chama todas pelos nomes, pela grandeza de seu poder, porque ele é forte em poder. Nenhuma deixa de apresentar-se. Porque tu dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está escondido do Senhor, e meu juízo está omitido do meu Deus. Tu não tens conhecido? Tu não tens ouvidos que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem prescrute seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido. E para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Capítulo 41. Mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixem os povos renovarem sua força. Deixem se aproximarem, então deixem que eles falem. Deixem-nos aproximar juntamente para julgamento. Quem suscitou o justo homem proveniente do leste, chamou a andar nos seus passos. Deu as nações perante ele e fê-lo governar sobre reis. Ele os deu como pó para a sua espada e como restolho impelido para seu arco. Ele os perseguiu e passou em segurança, pelo caminho que ele não tinha percorrido com seus pés. Quem tem forjado e feito isto, chamando as gerações desde o início? Eu, o Senhor, o primeiro, e com o último sou eu. As ilhas viram isto e temeram. Os confins da terra tiveram medo. Aproximaram-se e vieram. Eles ajudaram cada um ao seu vizinho, e cada um disse ao seu irmão: seja valente. Então o carpinteiro encorajou o ourives, e o que uniformiza com um martelo, ao que golpeou a bigorna, dizendo: isso está pronto para a solda. E ele a fixou com pregos de forma que não se mova. Porém, tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem eu tenho escolhido, a semente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem eu tenho tomado desde os confins da terra, e te chamado dentre os principais homens daquele lugar, e disse a ti: tu és meu servo, eu tenho te escolhido e não te rejeitarei.
Não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Sim, eu te ajudarei. Sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Eis que todos eles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos. Eles serão como nada, e aqueles que lutam contra ti perecerão. Tu os buscarás e não os encontrarás. Aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada e como coisa nenhuma. Porque eu, o Senhor, teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. Não temas, tu, verme Jacó, e vós, homens de Israel. Eu te ajudarei, diz o Senhor, e teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que eu farei de ti um novo e afiado instrumento de debulha, tendo dentes. Tu debulharás os montes e os rebaixarás, e tornarás as colinas como palha dos cereais. E tu os joeirarás, e o vento os arrebatará, e o furacão os espalhará. E tu regozijar-se-ás no Senhor e gloriarás no Santo de Israel. Quando o pobre e necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca fontes de água. Eu plantarei no deserto o cedro, a árvore de acácia e a murta e a oliveira. Eu disporei juntamente no deserto o cipreste e o pinheiro e o bucho, para que eles possam ver e saibam e ponderem a respeito e entendam juntamente que a mão do Senhor tem feito isto, e o Santo de Israel o tem criado. Apresentai vossa causa, diz o Senhor, produzi vossas fortes razões, diz o rei de Jacó. Deixem-nos produzi-las e mostrem-nos o que irá acontecer. Deixem mostrar as coisas anteriores, o que elas são, que nós possamos ponderar a respeito delas e possamos saber o ponto final delas. Ou declarem-nos coisas que virão. Mostrais as coisas que virão, a fim de que possamos saber que vós sois deuses. Sim, façam bem ou façam mal, para que nós possamos estar atônitos e observemos este feito juntamente. Eis que nós nada sois, e vosso trabalho nulo. Uma abominação é aquele que vos escolhe. Eu tenho suscitado um proveniente do norte e ele virá. Desde o nascer do sol, ele invocará meu nome. E ele esmagará príncipes como alguém sobre o pilão e como o oleiro pisa o barro. Quem tem declarado desde o início, para que possamos saber? E antigamente, para que nós possamos dizer: ele é justo? Sim, não há ninguém que mostre. Sim, não há ninguém que declare. Sim, não há ninguém que ouça vossas palavras.
O primeiro dirá para Sião: observai, observai essas coisas. E eu direi, e eu darei para Jerusalém um que traz boas novas. Porque eu observei e não havia nenhum homem exatamente entre eles, e não havia nenhum conselheiro que, quando perguntei por eles, pudesse responder uma palavra. Eis que eles são todos vaidade, suas obras são nada, suas imagens fundidas são vento e confusão. Capítulo 42. Eis aqui meu servo, a quem eu sustento, meu eleito, em quem minha alma se deleita. Eu tenho posto meu espírito sobre ele. Ele irá produzir justiça para os gentios. Ele não clamará, nem erguerá, nem fará sua voz ser ouvida na rua. Uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Ele não falhará, nem será desencorajado até que ele tenha colocado justiça na terra, e as ilhas aguardarão sua lei. Portanto, diz o Senhor, diz Deus o Senhor, ele que criou os céus e os estendeu, ele que alargou a terra e o que dela procede, ele que dá fôlego ao povo sobre a terra e espírito para aqueles que caminham nela. Eu, o Senhor, tenho-te chamado em justiça e irei segurar tua mão, e a ti mandarei, e te darei um pacto do povo, para uma luz dos gentios, para abrir os olhos cegos, para tirar os prisioneiros da prisão, e aqueles que se assentam na escuridão, para fora do cárcere. Eu sou o Senhor, este é meu nome e minha glória. Eu não darei a outro, nem meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as coisas primeiras já se realizaram e novas coisas eu declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. Cantai ao Senhor uma nova canção, e seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que desceis ao mar e todos que estão nele, as ilhas e os habitantes delas. Deixem o deserto e as cidades deste lugar erguerem suas vozes, as aldeias nas quais Quedar habita. Deixem os habitantes da rocha cantar, deixem-os gritar desde o cume dos montes. Deixe-os dar glória ao Senhor e declarar seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como um poderoso homem. Ele provocará inveja como um homem de guerra. Ele bradará, sim, rugirá. Ele prevalecerá contra seus inimigos. Eu tenho há muito tempo mantido minha paz. Eu tenho estado em silêncio e me contido. Agora gritarei como a mulher com dores de parto. Eu irei destruir e devorar de uma vez. Eu tornarei desertos montes e colinas, e secarei todas as suas pastagens. E eu tornarei os rios em ilhas, e eu secarei os reservatórios. E eu trarei o cego por um caminho que eles não conheciam. Eu os guiarei em veredas que eles não têm conhecido. Eu tornarei a escuridão em luz perante eles, e coisas tortuosas retas. Estas coisas farei eu a eles, e não os abandonarei.
Eles retrocederão, eles serão grandemente envergonhados. Aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem às imagens fundidas, vós sois vossos deuses. Ouvi vós, surdos, e olhai, vós cegos, para que possais ver. Quem é cego, exceto meu servo, ou surdo, como meu mensageiro que eu envio? Quem é cego, como ele que é perfeito, e cego, como o servo do Senhor? Vendo muitas coisas, porém, tu não observas. Abrindo os ouvidos, porém, ele não ouve. O Senhor está bastante satisfeito por seu amor à justiça. Ele engrandecerá a lei e a fará ser honrada. Porém, este é um povo despojado e saqueado. Eles estão, todos eles, capturados em covas e eles estão escondidos em cárceres. Eles são por presa e ninguém liberta, por um despojo e ninguém diz: trazei de volta. Quem dentre vós dará ouvido a isto? Quem escutará e ouvirá no tempo vindouro? Quem deu Jacó por um despojo Israel aos ladrões? Não foi o Senhor, aquele contra quem nós temos pecado? Por que eles não caminhariam em seus caminhos, nem seriam obedientes à sua lei? Portanto, ele tem derramado sobre ele a fúria de sua ira e a força da batalha, e isto o tem incendiado em todas as direções ao seu redor, ainda que ele não saiba. E isto o queimou. Contudo, ele não coloca isto ao coração. Então, fizemos aí a leitura do capítulo 38 até o capítulo 42 e faremos no próximo vídeo o capítulo 43 em diante. Estamos chegando perto do final, tá? Reflita essa palavra, que é muito importante a gente trazer a leitura diária da palavra de Deus para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente acalmar o espírito, tá bom? Não se esquece, se inscreve aqui no canal, você reinante, você general do reino, você QGR, você 10 em 1, 20 em 2, 30 em 3, 40 em 4. Todos estamos juntos até depois do fim. Forte abraço, até mais.